Boa noite. Sejam bem-vindos. Com muita alegria no coração, porque a alegria é o nosso combustível, é o combustível da nossa saúde, né? Então vamos com muita alegria celebrar essa noite, abrindo nossos corações para receber as mensagens, as palavras de fortalecimento, processar isso dentro da gente, né? Então vamos nos despir do nosso ego. Aqui dentro não existe problema, porque os problemas só vão atrapalhar. Então a gente precisa relaxar, tranquilizar a mente para poder receber o novo, né? Boa noite a todos vocês que nos acompanham também pela internet. Nós somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço e estamos localizados no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Vamos aos nossos avisos. Nós pedimos a gentileza de que os celulares sejam desligados, tá bom? Para não haver interferências, para nós termos foco no nosso tratamento. Pedimos também que seja feito silêncio, mesmo depois da palestra, né? Porque as atividades da casa continuam, então é importante nós mantermos o silêncio, que é uma prece. Nós temos o uso da máscara, não é obrigatório, mas quem sentir a necessidade, né? Quem quiser pode usar a máscara normalmente. Vamos falar sobre as doações. Nós temos aqui na casa, nós temos um grupo de senhoras que fazem crochê e fazem os quadradinhos do amor, que se transformam em mantas para bebês e para idosos. Então nós aceitamos doação de lã, né? Até aqueles restinhos de lã que vão ficando lá parado, a gente aceita. Nós temos também algumas famílias cadastradas, previamente cadastradas, para receber a cesta básica. Então, nós aceitamos a doação de alimentos não perecíveis. No momento, tem alguns alimentos que nós precisamos mais, que é o leite em pó, farinha de trigo ou de mandioca e sal. Tá? Esses três é o que está precisando mais. Mas que der no seu coração, nós aceitamos também. Nós temos um grupo de estudo que infelizmente não dá mais para ingressar. Ele é online, é um grupo bem legal, né? Nós temos uma nova turma esse ano aí que está agitando. E, por último, o Evangelho no Lar, a recomendação da espiritualidade para que nós tenhamos essa prática com muita disciplina e com muito amor dentro da nossa casa, né? Porque a nossa casa, ela é o nosso templo. É ali onde nós nos refugiamos, onde nós nos acolhemos, onde somos protegidos. Então é importante que nós criemos um ambiente saudável, né? A gente já estudou bastante aqui sobre isso, né? As nossas emanações, elas ficam todas no ambiente. Os nossos sentimentos, as nossas emoções geram energias que vão ficando naquele ambiente. Então, se nós não fizermos a limpeza energética através da prática do Evangelho no Lar, aquele ambiente vai ficando carregado, vai ficando uma energia condensada, né? Porque nós saímos para o trabalho, nos relacionamos com pessoas fora da nossa casa e nós levamos essa carga energética para dentro de casa. Isso quando nós não temos aqueles relacionamentos difíceis dentro da própria casa, né? Palavras agressivas, xingamentos, pensamentos hostis, tudo isso vai condensando a energia dentro de casa. Então, por isso é importante nós também fazermos a prática do Evangelho. Além do que, a gente vem no centro, a gente recebe o passe, né, que são os fluidos que
faz aquela limpeza no nosso campo áurico. Então é importante a gente limpar o nosso ambiente de casa para permanecer mais tempo envolvida nessas energias que nós recebemos na casa, tá bom? Então tá aí a importância do Evangelho. Vamos nos preparar então para a palestra? Vamos fazendo aquela respiração profunda e suave várias vezes. Inspira e solta o ar demoradamente, relaxando o corpo físico, soltando os braços e as pernas. Vamos serenando a nossa mente, visualizando uma luz intensa, muito branca, que desce do alto, preenche todo esse ambiente e entra pelo topo de nossas cabeças. Todos recebemos esta luz amorosa e sábia, que percorre todo o nosso corpo, ilumina a nossa cabeça e vai descendo pela nossa coluna, em espiral, se ramificando por todos os membros, envolvendo cada partícula do nosso ser, promovendo uma renovação, respirando suave e profundamente. Vamos nos sentindo mais leves, quase flutuando. E então vamos nos conectando ao alto, trazendo à nossa mente a imagem de Jesus. Ele está à sua frente nesse momento, de braços abertos, nos convidando para um abraço. E ninguém resiste neste abraço caloroso. Ele nos transmite o seu magnetismo de amor, de sabedoria, de abundância, de paz. Vamos conectando os nossos corações ao seu coração, recebendo este fluxo de muita paz. E então, com os nossos corações repletos de gratidão a Deus por esta oportunidade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E então, agora leves e serenos, com muita alegria, vamos receber a Ana Cris, que vai nos trazer e nos enriquecer com palavras de luz. Boa palestra. Você quer segurar? Pode colocar lá, porque eu gesticulo muito. Tá. Obrigada, querida. Boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados também. Boa noite aos amigos aí do online, né, na internet. Eu sempre gosto de agradecer aos amigos mentores espirituais da casa a oportunidade desta tarefa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Para eles eu sempre peço um pouquinho de intuição, uma boa intuição. E para todos nós, para cada um de nós, eu sempre peço um pouquinho de tranquilidade, para que os nossos espíritos consigam compreender o que nós viemos buscar nessa noite, não é? Então vamos lá. Esse nosso bate-papo de hoje nos esclarecerá da nossa responsabilidade em sermos imortais. Aí vocês vão falar assim, responsabilidade em ser imortal? Eu não pedi nada, não é?
Então, esse tema está ligado ao Livro dos Espíritos, nas questões 149 a 165, e tantas outras questões dentro do Livro dos Espíritos. Mas para nós falarmos de imortalidade, automaticamente nós falaremos de um assunto que muita gente não gosta nem de pensar, que é o inverso, né, do imortal, que é a morte, né, a mortalidade. Aí vocês vão falar assim, mas vai falar sobre um trem triste desse, né? Então pensa assim, nesse momento aí, agitado, que nós já passamos, né, estamos passando ainda, tão cheio de doenças, chegamos até a ser um pandêmico, não é? Se nós não procurarmos entender a morte, como nós entenderemos a vida? Já pararam para pensar nisso? Se nós não entendermos um e outro, não tem como entender o outro do outro também. Fez bagunça? Não, né? Vocês vão entender. Mas de que forma nós iremos aproveitar a vida? Nós podemos aproveitar a vida em todos os seus âmbitos, não é? E aproveitar daqui, não estou falando assim de uma forma egoísta, não. Não estou falando como uma pessoa egoísta, vou aproveitar a vida, não quero nem saber de nada, não é? Não. É com consciência, como um ser consciente, não é? Com o aproveitamento de tudo aquilo que nós já sabemos, né? Que nós vivemos aí, por exemplo, em 2 mundos. Aí vocês vão falar assim, eu não saio daqui da Terra, como que é isso, né? A Van, na hora que eu cheguei, ela estava falando sobre sermos jardineiros, né? Olha só que lindo, né? É um jeitão de dar uma cutucada na gente, falando assim, olha como nós somos responsáveis, não é? Pelo nosso jardim, pela nossa vida, como também pela nossa morte. Por que não? E é isso que nós vamos falar aqui, não é? Pelos ensinos que a doutrina espírita nos traz, nós já sabemos, né, que nós já vivemos aí nesses 2 mundos, que é o físico, nosso aqui, do nosso corpão aqui, né? Olha nós aqui dentro hoje. Mundo físico, como também o mundo espiritual. Aquele em que nós podemos ir quando nós estamos dormindo, ou quando nós já partimos, né? Daqui, como diz o outro, para a vida melhor. A gente nunca sabe quando a vida é melhor do outro lado. A gente sabe assim, tem uma vaga ideia, né? Pelo que os espíritos trazem para nós de informação, os livros da doutrina que nós lemos, né? O Céu e o Inferno fala bastante disso, Obras Póstumas fala muito, o próprio Livro dos Espíritos fala bastante também, não é? E tem tantos outros livros da nossa doutrina, os livros mesmo de André Luiz, de Emmanuel, fala bastante sobre a vida do outro lado, né? Então nós temos assim um leve entendimento do que pode acontecer com a nossa vida do outro lado. Se não me engano, tem até um livro, acho que do Chico, não sei se é do Emmanuel ou do André Luiz, que fala, né? E a vida continua, né? E a vida continua, fala do outro lado da vida também. Então, nós falaremos aí desses 2 estados nossos, ou 2 estágios. Pode ser, não é? Pode ser estado, como pode ser estágio também nosso pelas encarnações. O de alma e o de espírito. Aí alguém vai falar, mas não é tudo igual? Para quem estuda um pouquinho a doutrina espírita, sabe que alma é uma coisa e espírito é outra. A alma é nós aqui, é o nosso espírito encarnado, né? O espírito dentro desse corpo nosso de carne. E espírito é quando a gente consegue sair daqui de dentro. Seja ainda vivos, dormindo, no estado de vigília, ou quando a gente parte para outra vida, né? Morre, deixa esse corpo aqui. Pois bem, espírito, né? Quando nós estamos desencarnados, eu dormindo, ou estamos lá no estado nosso de vigília. Então nós vamos tomar uma parte do texto do livro Vinha de Luz, lá no seu capítulo 19, que tem como título Estude Bem. E lá fala assim, eu só vou ler um pedacinho, peço licença. O programa individual de trabalho da alma, vamos ouvindo, olha só, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Ou seja, o que é lei soberana? É o programa individual que cada um de nós
pegou antes de vir para cá, para essa encarnação, não é? Inútil enganar-se o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente. Não adianta só daqui para fora, né? Nós temos que pegar, fazer aquele apanhado de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós estudamos, de tudo que nós aprendemos, misturar tudo, fazer uma peneiragem e aí a gente taca para dentro. É igual a gente pegar, né, um copo com café com leite, eu gosto muito. Ou só café, pode ser também para quem não gosta de café com leite. Você coloca lá o açúcar, não é? Ou para quem não gosta de açúcar, usa o adoçante. Aí você faz o quê? Mistura, né? Ou com uma colher ou com a própria xícara ou copo. E aí, manda para dentro, não é assim? Do mesmo jeito são os ensinamentos, o aprendizado nosso de cada dia, não é? É juntar tudo, misturar, fazer aquele reboliço e tacar para dentro. Depois de peneirado, depois de ponderado, depois de pensar bastante, depois de analisado, né? Olha o jardineiro da Vanice, né? Fluindo aqui no nosso bate-papo. Aí ele fala assim: inútil enganar-se o homem a si mesmo com belas palavras, se lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Ou seja, não adianta bater na porta do vizinho para pedir socorro pelas nossas responsabilidades. Não adianta a gente correr lá dentro da Câmara de Paz e pedir socorro por aqueles nossos feitos. Tudo vai depender de nós. A partir do momento que nós tivermos uma postura ideal, tivermos atitudes interessantes na vida, nós não vamos pedir socorro para ninguém, não é? A ajuda vem automática, não é? É só a gente elevar o nosso pensamento. Olha, estou precisando de um pouquinho mais de força porque eu não estou conseguindo acertar o ponto daquele negócio que eu preciso acertar, não é? Aí a ajuda vem. A gente precisa pedir socorro, né? A própria espiritualidade nos auxilia. Aí ele fala assim: de qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e os serviços da criatura. Então, aquilo que nós fazemos tem que ser de acordo com o que Jesus trouxe para nós de ensinamento de Deus, né? Ordenação do Criador e os serviços da criatura. Estarmos de acordo com as leis de Deus, né? Se a gente fosse falar assim, bem simples mesmo. Aí ele fala assim para terminar: não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Ele falou isso aqui para nós por quê? Porque antes de virmos para cá, normalmente a gente ajuda, não é? Nós já posse um jeitão da gente poder ajudar no planejamento reencarnatório nosso. E isso pode ser aqui, pode ser numa outra dimensão, pode ser em outro planeta. Não se assustem não, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Aí o que acontece? A gente chega lá, né? Olha, eu quero descer, quero ir lá, voltar lá e reencarnar. Eu sei que eu fiquei devendo nessa última encarnação, ou numa outra, eu fiquei devendo, sei lá, para ela, eu fiquei devendo muito amor. Então, quero nascer na mesma família. Só que para nós trocarmos esse amor, como que é seu nome? Desculpa. Iracema, Ana Cris, prazer. Só que para a gente trocar esse amor, eu e Iracema, acho que a gente vai ter que ser filha dessa vez. Filha e mãe. Eu vou ser mãe dela, porque eu judiei dela na outra encarnação demais. Então tem que haver um amor muito grande nessa. Aí, beleza, você tem pontos lá na espiritualidade para você acertar esse pedido, né? Vir junto com a Iracema, né? Como filhas, parentes, familiares. É uma grande responsabilidade de mãe e filho, tanto de um quanto para o outro, não é só de mãe para filho, né? Mas de filho para os pais também. Olha só a responsabilidade, né? Dessas jardineiras, não é isso? Aí nós vimos para cá.
Mas a gente, lá numa outra encarnação, a gente teve um perrengue muito danado. Aí quando a gente vem para essa encarnação, a coisa não flui. Tem uma mágoa, uma raivinha, um odinho, um negócio. Ela não me respeita, eu não respeito ela. Aí o que a gente faz ao invés de melhorar? A gente piora, né? A gente soma coisas ruins ao plano que já deveria ser mais tranquilo para a próxima, né? É isso que ele fala aqui. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Não dá. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Sermos simples. A gente pode vir na próxima só como amiga, né? Como uma vizinha legal, né? Como irmãos, que é mais fácil do que ser pai e mãe, não é? Filho e pais. Então, vamos já aprendendo nessa encarnação, o que é bom a gente pedir para a próxima, não é? Aí você vai falar, mas não dá, eu vou adivinhar. É agir agora. É agir agora, não é? Logo no início do texto, Emmanuel nos iguala a encarnados e desencarnados, na condição de que o trabalho, né, da alma ou do espírito é necessário e é de responsabilidade também de cada um de nós, habitantes ou não do corpo. Habitantes alma e não habitantes os espíritos, ok? Não podemos nos esquecer, pessoas, que nós vimos, né, para as encarnações com o propósito de nossa melhora moral e espiritual. Isso é sempre falado, é o nosso objetivo principal, não é? E que o corpo, nosso corpo, ele vai reagir ao tempo, não é? Pois o tempo anda. A gente olhar lá para o reloginho, já foi lá 20 minutos quase, não é? Então o reloginho nosso de cada dia, ele vira lá os ponteiros, não é? E se nós não aproveitarmos pelo menos das 12 horas diurnas, né? Não precisa ser as 24 horas, né? Eu sempre falo assim, nós temos que ser espíritas 24 horas por dia. Aí você vai falar, mas tem 8 que eu durmo, outros dormem 12, né? 9 horas, eu durmo 4, no máximo 5 por noite. Aí a gente fala assim, não adianta querer fazer o negócio 24 horas. O próprio texto que nós estamos aqui, pegamos aqui para o nosso pedaço de estudo, fala fazer, como que é? Executá-la do melhor modo. A nossa tarefa não precisa ser perfeita hoje, porque nós não vamos criar asinhas aqui nessa encarnação e sair volitando por aí, não, né? Nessa encarnação, se nós conseguirmos mudar um dos nossos vícios, um dos nossos vícios, ó, são muitos, hein? Vocês já pararam para estudar o tanto de vício que cada um de nós tem? E independente de idade, né? Pode ser pessoal de 15 anos, pessoal de 16, de 20, que eu vejo que tem muito aqui, né? Os de 30, que são os mais, né? Que tem um pouco mais de tarimba. Mas, gente, você é 20, não é? Então, né? Então, olha lá, ó, ele aqui tem 30, né? Ela 25, então não adianta, gente, a gente querer executar um negócio tudo de uma encarnação só, nós vamos sofrer. Se nós fizermos isso, tentarmos sair daqui santos, nós vamos sofrer, porque aqui não dá. Nós dependemos um do outro, da convivência de um com o outro, da convivência com a gente mesmo, que é difícil. A gente quantas vezes chama o outro de chato, né? Lá em casa a gente fala assim, fulano é chato, cicrano é chata, né? Mas como chato nós não somos lá dentro da nossa casa? Porque a gente não para olhar para si mesmo, não é? A gente não para olhar para si mesmo, para ver os nossos, não vou falar defeito não, né? Defeito é um nome tão feio, deixa a gente feio, né? Não, vou falar assim, a gente não consegue entender aqueles pequenos enganos que a gente comete. Fica mais simples, né? Mais leve, fica mais leve, não é? Pois é. Mas nossa mente, pessoas, abastecida aí de estudos, de exercícios, né? Houve um convite aqui para a gente estudar, não houve? A menina quando fez, a Vanice quando fez aqui a harmonização, né, lá do texto, ela, né, falou do convite, né,
ao estudo, acho que não tem nem mais vaga, não é isso? Porque é pela internet, né? Não tem mais vaga, isso porque é online. Imagine se fosse no presencial, né? Mas olha, estudo, exercício, isso tudo poderá nos salvar, não é, da atrofia, pela execução do nosso trabalho diário, né? E aí, se nós nos mirarmos, lá no Livro dos Espíritos, naquelas questões 149 a 165 que nós comentamos lá no início, lá nos diz que a alma volta a ser espírito no instante da morte e mantém a sua individualidade. O que é individualidade? É tudo aquilo que a gente captou nos nossos passeios pela eternidade, fez aquela mistura que eu falei, jogando para dentro. Isso nos nossos passeios pela eternidade, né? E aí mantém a sua individualidade, ou seja, a morte, ela não executa milagres para a nossa consciência, não é? Porque quando nós saímos aqui dessa encarnação, chegando lá do outro lado, na outra dimensão, em um outro orbe, em um outro planeta, não é? Nós estaremos os mesmos, os quais nós nos fizemos, não é? Nessa encarnação, como quando nós fizemos nas outras, né? Nos concretizarmos, não é? Ou nos concretizamos na nossa vivência passada. Nesta, para sermos mais claros. Não é porque nós saímos do estado de almas, não é? Que nós viramos santos ou anjos, não. Então, porque desencarnar é só uma mudança de plano. É só uma mudança de plano. Não é um plano que nós fizemos lá, o planejamento lá para reencarnar. O planejamento que nós fizemos lá dentro da nossa casa, não. Mudança de plano que nós falamos aqui é um estado de vida. Saímos do corpo, desse corpo físico, para irmos, não é? Para o mundo espiritual. Então, como alguém assim que muda de uma cidade para outra, né? E como sempre, não adianta a gente fazer mudança de local, não é? Pois nós levaremos sempre as nossas bagagens, de que nós nos apropriamos, tudo aquilo que nós pegamos, né? Colocamos lá na nossa malinha, nós vamos levar aonde nós formos. Então, quando a gente fala assim, eu preciso mudar de cidade para ver se eu mudo de ares. Primeiro mude assim. Não adianta querer mudar lá para Salvador, aquele sol, mudar lá para Fortaleza, que é sol as 24 horas do dia, o ano inteiro, né? Tem chuvas, pancadonas de chuva lá, mas a maior parte do tempo é aquele solzão. Não adianta querer mudar de cidade, de bairro, de rua, se não mudar o problema que está lá dentro de você, né? Não adianta. Pois nós levaremos sempre essas bagagens, né? Das quais nós nos apropriamos. Os ensinamentos, as interiorizações que nós comentamos, as doenças, as dores, os amores e os desafetos também. Nós levaremos tudo na nossa malinha, né? Então, nós somos aí um composto de 3 corpos, né? Grosseiramente nós falando assim. O corpo, que é essa nossa casa, né? A casa do nosso espírito e do nosso perispírito. O perispírito, que é o nosso condutor, não é? Nas nossas sensações. Ou seja, o perispírito capta, joga para o espírito joga para o nosso corpo, e aí a gente sente alguma coisa, não é? Então, o perispírito, ele é o condutor, ele capta, joga as sensações para o espírito, que passa as informações aqui para o nosso corpo. Mas tudo pelo que nós pensamos, passarmos, estudarmos, fizermos, estará lá no nosso HD espiritual, eu chamo nosso HD, que é o nosso perispírito, né? Registrado, tudo que nós fizemos, passamos, pensamos, passeamos, vai estar tudo lá registrado pela eternidade, onde quer que nós estejamos, né? Encarnados ou desencarnados. Daí a necessidade de nós encararmos todas as nossas atividades no mundo como tarefa de preparação para uma vida melhor, nesta como para as próximas encarnações, porque a natureza não dá saltos, não é isso que a gente já ouviu falar muitas vezes? A natureza não dá salto, não é da noite para o dia que nós vamos aprender alguma coisa ou fazer alguma coisa.
Tudo leva tempo, e é tudo ao seu tempo, tudo ao tempo nosso de cada um, não é? Não há milagres, tudo é construção do nosso trabalho, não é? Dos nossos esforços executados nessa vida, independente da nossa idade. Lembra que eu brinquei? Brinquei não, falei sério, que cada um de nós aqui tem no máximo 30, 35 anos, né? Né? Então, eu vou ler um pedacinho do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis, lá no capítulo 10, que eu peço licença para ler. É muito importante para esse nosso bate-papo. Abro aspas. A vida do homem é como o sol das regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se, para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. A morte é apenas um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Mas basta esse instante para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A própria morte pode ter também a sua nobreza, a sua grandeza. Não devemos temê-la, mas antes esforçarmos-nos por embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista da beleza moral, a beleza do espírito que molda o corpo e o forma e o torna com um reflexo augusto na hora das separações supremas. A maneira pela qual cada um sabe morrer e já, por si mesma, uma indicação do que para cada um de nós será a vida no espaço. Então, a forma como nós queremos desencarnar e encarnar também, ela estará sempre ligada à forma, à preponderância que demos, não é, às coisas materiais durante a nossa vida. Estudos da espiritualidade, da observação dos indivíduos no momento da morte, têm como resultado de que quanto mais identificado, né, com a matéria, mais o indivíduo poderá sofrer para que se desligar do corpo físico na hora do seu desencarne, né, do seu desenlace. Então, por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, né, logo no momento, às vezes até com um dia antes do desencarne real. Mesmo durante a vida corpórea, não é? E quando a morte chega, ela é quase instantânea, não havendo assim um sofrimento pela partida, não é? Para essa saída do nosso corpo. E aí eu dei uma olhada lá em Miramês, que é um espírito bastante iluminado, psicografado pelo João Nunes Maia, lá no livro, né, que é uma coleção, chama Coleção de Filosofia Espírita, lá no volume 3, Miramês fala assim: a carne é uma bênção de Deus que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca a sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, que é a vida, né? Busca a vida depois de morto, olha só. Então a busca sempre, do outro lado, será a vida, né? Será o nosso retorno à nossa vida. É só para a gente dar uma lembrada, não é? De outras lições, Emmanuel também fala assim, sempre fala para a gente, não é? Que a melhor forma que temos para crescermos, não é? Nos melhorando, é a reencarnação nossa de cada dia. Então, desencarnação, André Luiz fala, desencarnação é libertação da alma, né? Morte é outra coisa, ele fala, né? Morte constitui cessação de vida, apodrecimento, bolor. Então, para a maior parte dos homens, a morte, ela continua a ser assim um grande mistério, uma situação que quase nenhum de nós
pensa em olhar de frente, não é? Olhando ali para o seu futuro. Para nós espíritas, ela é a hora em que o espírito deixa o corpo já cansado para voltar para a pátria espiritual, não é assim que a gente imagina? Então, essa pátria é uma daquela imensidade radiosa, né, brilhante, cheia de sóis e esferas diversas, referentes à casa do nosso Pai, as várias moradas, conforme Jesus anunciou para nós. E é essa viagem, essa partida que muitos, né, temem, inclusive alguns espíritas. Aí você vai falar assim, espírita com medo de morrer? Tem. Eu tenho amiga que falou isso assim, ó, no púlpito, como falou o outro. Não deixa eu falar de morte, eu não quero nem saber, tenho medo. Assim, maior barato, eu morro de dar risada, não é? Porque, na verdade, o entendimento é que não é medo de morrer, não é? Por que medo de morrer? Não é medo de morrer, mas o medo do desconhecido. Às vezes a gente tem que ir num lugar longe, sozinho, de noite. Você não sabe como que é aquele lugar, nunca foi, não conhece ninguém de lá. A gente não tem medo de ir para aquele lugar? Normalmente a gente tem um receio. O medo não, que é uma coisa mais forte, né? A gente tem um certo receio de algum lugar que você não conhece, ou de encontrar pessoas que você nunca viu. Você não sabe qual vai ser a retórica, né? O sentimento delas para com você. E aí, eu me utilizando de alguns dos ensinos de Leon Denis, explicamos que o medo é quase sempre porque a morte nos parece uma grande perda, nos separando de tudo que nos trazia alegria. Aí eu coloquei assim, para alguns, o separa do poder, para outros, dos grandes recursos materiais. E para nós espíritas, procuremos entender, não é que nós já sabemos que não é bem assim. A gente não está perdendo nada, não é? A morte, na verdade, ela é a entrada assim num modo de vida mais rico de impressões, não é? A gente vai poder ver mais, sem ter ninguém para ficar ali, né? No ouvidinho da gente. Então a gente vai ter mais impressões, mais sensações. Não somente, não é, não ficarmos assim privados das riquezas materiais, que esse é o medo desconhecido, não é? Mas para aumentarmos os nossos recursos espirituais, se nossas almas, não é, se tiverem preparado para uma vida pós-desencarne, digamos assim, né? Estejamos mais preparados com conhecimento, para quando a gente sair daqui, a gente não sair despreparado, ter uma bagagem legal para levar para o outro lado, né? Já fazer a nossa luz brilhar já daqui. Jesus não fala para a gente, faça brilhar sua luz? Então, façamos brilhar a nossa luz, né? Lá no texto de Leon Denis está assim: a morte nem sequer nos priva das coisas deste mundo, ó, que eu já expliquei antes. Continuaremos a ver aqueles a quem amamos e deixamos atrás de nós. Do seio dos espaços seguiremos os progressos deste planeta em que nós vivemos. Veremos as mudanças que ocorrem na sua superfície. Assistiremos às novas descobertas, ao desenvolvimento social, político e religioso das nações. E, até a hora do nosso regresso à carne, com tudo isso havemos de cooperar fluidicamente. Onde nós estivermos, se nós só sairmos daqui os bons, como fala o outro, se nós sairmos daqui os bons, de onde nós estivermos, nós vamos conseguir, através dos fluidos, né, dos nossos pensamentos, das nossas energias, contribuirmos com aqueles que ficaram aqui, independente de país, de estado, de rua, de casa, de laços de família, laços consanguíneos, não vai importar, não é? Auxiliando, influenciando, na medida do nosso poder e do nosso adiantamento, aqueles que trabalham em proveito de todos. Bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral fazemos, saibamos, pois, encará-la face a face, pelo que ela é na realidade. Aí ele vai dar um ensinamento, o que é a morte na realidade, não é?
esforcemo-nos por desembaraçá-la das sombras e das quimeras com que a envolvem e averiguemos como convém nos prepararmos para esse incidente natural e necessário no curso da vida. Por que que ele é necessário? Imaginemos o que aconteceria com o mundo se a morte não existisse. Nós somos hoje 9 milhões, não é isso? De seres encarnados. Mas nós somos mais que 30 milhões de seres desencarnados esperando para encarnar. Imagine se todos nós, espíritos e almas, estivéssemos todos aqui nessa terra. Gente, o globo ficaria pequeno demais para dar tanto lugar para tanta gente, não é não? Com a idade e a velhice, a vida em dado momento se tornaria insuportável, pois não haveria mais progresso. Viria um dia em que, tendo assim esgotado todos os meios de estudo, de trabalho, de cooperação útil à ação comum, não é? A comunidade, a existência revestiria, não é, para nós um caráter de insuportável monotonia. Lembram quando nós comentamos o que Emmanuel e André Luiz sempre nos alertam? Que a melhor forma do ser humano crescer é a reencarnação? Então, porque reencarnar é renovar em todos os sentidos, desde a alma até o planeta, dimensão a que nós nos transportaremos. Em se comparando aí com a eternidade da alma, o corpo humano, para nós hoje, ele é uma prisão-escola, onde as faculdades, né, os nossos saberes, né, estão ali abafados, serão assim, se não oprimidos, seguros, né, dependendo do esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e na bênção de Deus. Então, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é para encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos, mas, para tanto, nós devemos procurar essa nossa melhoria. A nossa parte, nós temos de fazê-la. E, por exemplo, nós podemos observar sempre a vida de Jesus naquela sua subida ao Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo o que falou para nós, os homens. Eu vou fechar, tá certo? Vou passar a régua, porque eu já falei bastante, não é? Eu só vou finalizar aqui com algumas palavras de Leon Denis, para a gente levar para casa, né, uma reflexão. A cada vez que distribui os seus golpes à nossa volta, a morte, no seu esplendor austero, torna-se um ensinamento, uma lição soberana, um incentivo para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma. E aí eu digo assim, peçamos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz, de preferência já, né? Então é isso, pessoas. Muito obrigada pela tranquilidade dos senhores, viu? Muito obrigada demais mesmo. Nós vamos fazer então uma oração e algumas vibrações para o encerramento das tarefas desta noite. Vamos lá? Podemos fechar os nossos olhos físicos, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Agradecidos aos nossos amigos mentores espirituais que nos acompanharam, nos protegeram. Agradecidos a São José e a Maria Santíssima, que são pais de Jesus, mas são paizinhos também de cada um de nós. Nós agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, nosso exemplo de todo dia. E chegamos assim a Deus, nosso Pai de misericórdia, de amor, que nos deu a oportunidade da vida. Nós agradecemos, senhoras e senhores, por tudo que somos e por tudo que temos.
Agradecemos por todo aquele que esteja conosco no caminho, dos amigos aos nossos familiares. Agradecemos e pedimos a boa espiritualidade que recolha cada um dos nossos bons pensamentos, faça uma asepsia e transforme em boas vibrações que serão entregues a todas as criaturas e criações de Deus sobre esse planeta Terra que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Sejam elas dificuldades do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do financeiro, das nossas guerras internas de cada dia, como das guerras externas, essas guerras havidas entre algumas nações. As pessoas que estão passando pelas dificuldades dos terremotos, das inundações, das grandes enchentes, dos desabamentos de morros, as doenças. Agradecemos, Senhor, por todo o aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, obrigada, Senhora, por estender seu manto sagrado sobre todos nós. Obrigada, Senhora, por pedir a Deus, mais uma vez, que nos perdoe a todo momento. Seja sempre luz, Senhora, em nossos lares, nos hospitais, em todos os cantos deste planeta. Seja sempre luz em nossos caminhos. Muito obrigada, Senhora. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Fiquemos todos em paz, na paz de Jesus Cristo.